Amém? Cumprimentar a todos com a paz de Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Somos gratos ao Senhor por mais um dia, né? Porque deitamos, dormimos e acordamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? E vamos louvar o Senhor, saber que a tua infinita graça e misericórdia nos alcançarão todos os dias das nossas vidas. Amém? Peço que a igreja abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor, né? (24, 35). Esse é o tema da palavra agora de noite. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Confesso aos irmãos que eu preparei uma palavra e cheguei aqui, Deus mudou a situação. E vamos aqui ouvir aquilo que Deus tem preparado, amém? Mateus 24, 35 está escrito assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, meu Deus e meu Pai, está a tua palavra, Santo Deus de Israel. Como está escrito, passarás os céus e a terra, mas a sua palavra é de se cumprir, Pai. E nesta noite, Pai, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor vai assim usar-me, Senhor Deus, para que a tua igreja venha entender aonde o Senhor quer chegar, para despertar a tua igreja em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, né? Glória a Deus. Amados, eu estava examinando as Escrituras Sagradas e eu estava lendo ali o tema da campanha, né? Da campanha de um ano, que é a nossa família na arca. E eu creio que está surgindo efeito, mas a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Se você crer e não duvidar, você vai receber as suas bênçãos, você vai ver a sua família na arca. Mas se duvidar, vai ficar no meio do caminho. Porque a Bíblia diz que tudo que pedido, crendo, receberás. Mas se pedir de jeito errado, de uma forma errada, não vai receber. Então, se você colocou o seu pedido de oração na mão do Senhor, colocou sua família dentro da arca, espere, descanse no Senhor, que Deus está agindo. Eu tiro isso por mim, eu estou falando por propriedade minha mesmo, porque Deus já deu sinal. E eu vou cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos aqui meditar um pouco a respeito dos dias atuais, o que está acontecendo no nosso meio. Dias atuais não, isso já vem acontecendo há dias, há anos e anos e anos. Mas dessa vez está bem nítida, né? Bem visível aos olhos humanos, porque nós estamos sentindo muitas coisas aí que estão acontecendo neste mundo espiritual e muita gente está passando desapercebido. Então a palavra de Deus diz que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então está se cumprindo o que está aqui. A Bíblia diz aqui, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: na verdade, não vês de tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus, quando ele falou isso, ele tinha saído de Jerusalém, ele tinha passado por Jerusalém, e ali Jerusalém, com a sua ignorância, né? Eles lá não aceitaram lá Jesus, que acharam que Jesus era um mentiroso. Então expulsaram Jesus e seus discípulos de lá. Então foi tanto que quando Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, assim serei eu contigo. Mas infelizmente eles não aceitaram Jesus
e expulsaram Jesus lá de Jerusalém. Então, quando Jesus saiu de Jerusalém e foi andando, e os seus discípulos falaram isso para ele, foi a hora que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. E assentado-se ao Monte das Oliveiras, chegando a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando será estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está estampado aí. Só não vê quem tem problema visual mesmo. Mas se tiver esse problema visual, Jesus vai curar para a pessoa ver também. Porque o fim vem. O fim está próximo. Jesus está anunciando, falando. Olha quanto tempo já tem isso. Está escrito há mais de 2000 anos atrás. Está escrito há mais de 2000 anos atrás que os sinais estão se cumprindo cada dia mais. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas não é o fim. Tudo isso que está acontecendo ainda não é o fim. Está vindo coisas piores do que o que está acontecendo. Eu ouvi aí, eu não cheguei a ver, porque até o pastor William comentou, e eu não tive a coragem de abrir a internet para ver o que aconteceu com as crianças, né? Que foram 40 crianças que foram totalmente mortas, de uma forma fria. Mas quem matou eles perdeu a salvação, porque as crianças, eu creio eu, que já estão descansando no seio de Abraão. Então, para eles que mataram essas crianças, perderam a salvação, porque o sangue dessas crianças vai ser cobrado na vida deles. E as crianças, mais de 40 crianças, diz que teve até um pai na hora que se jogou em cima de um para salvar o teu filho, e na hora que ele se jogou, jogaram uma dinamite em cima da criança, e aí... Então nós estamos vivendo este momento, igreja. E aqui o Brasil é um país que a guerra está aí realmente. É a guerra de facções, guerra políticas, guerra dentro dos lares, guerra dentro das igrejas. A guerra está aí. Mas quando ela vir com tudo, nós queremos estar preparados para que quando Jesus vier buscar a tua igreja, nós temos que estar preparados. Porque ao soar da trombeta, quando Jesus vier nas nuvens para buscar, nós vamos subir. Agora, aquele que ficar desapercebido, que nem aquelas virgens loucas que, infelizmente, quando o noivo veio e procurou, cadê as lamparinas cheias? Infelizmente, vão ficar. Quando Jesus fala das lamparinas cheias, nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus, que nós somos uma lamparina na mão do Senhor. Se nosso azeite estiver transbordando na mão do Senhor, nós iremos subir. Mas se nós ficarmos desapercebidos, não enchermos com a palavra, com orações, cultuando ao Senhor, infelizmente nós vamos ficar. E a Bíblia está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo cada dia mais. E ouvirei, né? Como diz aqui a tua palavra, né? E ouvirei de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todo mundo está sabendo aí. A palavra é essa aí. E a palavra de Deus, ela não volta vazia.
ela não volta atrás. Por isso que a palavra diz aqui: passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir, está se cumprindo na vida da gente. Essa campanha, a tua família na arca, é muito importante. Se você está orando um pouco, dobre suas orações, busque mais a Deus. A Bíblia diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Jesus está tão perto da gente. Por isso que Ele diz na tua palavra que nada neste mundo passa desapercebido aos teus olhos. Neste instante eu estava ouvindo um louvor aqui, que fala sobre os olhos do Senhor são como chama, né? São como chama de fogo. Então, como é chama de fogo? Chama de fogo, quando Ele vê tudo, Ele contempla os maus e os bons. Então, se nós estamos fazendo a vontade do Senhor de uma forma relaxada, vamos nos colocar numa posição de vaso e fazer a obra do Senhor com muito amor e carinho, porque o noivo, Ele está vindo. O noivo, Ele está vindo. A qualquer momento, o Pai vai liberar Ele e Ele vem buscar a igreja. Assim como foi nos dias de Noé. Noé, ele estava anunciando o dilúvio, na qual muitos ali não deram crédito. Muitos ali casavam, se davam em casamento, fazia festa, fazia tudo que não agradava ao Senhor. E os dias de hoje não são diferentes. O dia de hoje acontece as mesmas coisas. Nós que estamos aqui louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Algumas igrejas estão cheias, outras estão vazias, outras estão quase fechando as portas. Mas quando a gente passa nos barzinhos aí da vida, nas esquinas, nas bocas de fumo, está cheio de pessoas que já serviram até o Senhor, já sentaram na mesa, já pegaram o microfone, já pregaram a palavra, já louvaram ao Senhor, já desceram as águas. Mas naquele grande dia, quando o som da trombeta tocar, muitos vão passar desapercebidos, porque correrão para um lado e para o outro, vão bater em porta de igreja, não vão achar mais nenhum de nós aqui, porque a igreja já foi arrebatada. A igreja já foi arrebatada. Muitos correrão para um lado e para o outro e vão se arrepender tanto de não ter aquela oportunidade de chegar e se arrepender dos seus pecados. Infelizmente, a realidade é essa. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. No 11. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muito. Já tem muitos falsos profetas aí, enganando a B, a C, dizendo que Deus está fazendo. Deus vai dar uma casa, Deus vai dar um apartamento, Deus vai dar um sítio, você vai ganhar na Mega Sena, vai ganhar na loteria, você vai fazer isso e aquilo outro. São os falsos profetas. São os falsos profetas que estão aí profetizando, dando um tapa na cara da pessoa, pedindo até a pessoa para depositar uma quantia na sua conta, na conta do pastor, do obreiro, da igreja, mentindo, usando a palavra de Deus. Para quê? Para que as pessoas venham se iludir através desses falsos profetas, dizendo: se você não depositar, Deus não vai te abençoar. Se você não dar o seu dízimo, Deus não vai te abençoar. Se você não fizer isso, aquilo outro, Deus não vai te abençoar. Infelizmente, tem muitas igrejas assim hoje. Muitos falsos profetas profetizando coisas que não é de Deus. Porque a Bíblia diz que, ainda que desça, olha que a Bíblia diz, ainda que desça um anjo do céu, que nós não devemos aceitar. É anátema, é mentiroso, é um falso. Não devemos aceitar, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. No 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será
salvo. É como eu disse, né? E por multiplicar a iniquidade, muitos estão perdendo a essência do amor de Deus. Muitos estão perdendo aquele amor ágape, aquele primeiro amor na qual o Senhor colocou dentro de nós. Porque o amor de Deus, ele é sensível, ele é puro. Então muitos estão perdendo esse amor. Por quê? Por besteira. É como eu estava ouvindo hoje uma pregação, onde o pastor dizia que pessoas que são pregadores do evangelho não pregam mais, aí não tem mais aquela oportunidade, né? Pessoas que louvavam ao Senhor não louvam mais, aí fica moribundo, bicudo, não quer fazer mais nada na igreja, relaxou, vem ao culto quando quer, faz o que quer, sai daqui, aquele crente rodoviário, como diz a irmã lá em Salvador, aquele crente rodoviário que entra numa igreja, sai de uma igreja, entra em outra igreja, sai de outra igreja, fica parecendo aqueles ônibus de rodoviária, que entra em uma rodoviária, sai em uma rodoviária, entra em outra, sai de outra. Então, muitos estão assim, esfriando cada dia mais, esfriando cada dia mais. Essa semana eu estava conversando com a irmã, eu perguntei a ela, minha irmã, que zoada é essa na sua porta aí? Ela disse para mim assim, meu irmão, isso era um irmão da igreja Deus e Amor, era um homem com uma tocha na mão do Senhor. Infelizmente ele se iludiu com algo dentro da igreja, hoje está aí usando droga, bebendo, tudo isso aí. E eu digo misericórdia, mas infelizmente, é como eu digo, né? Esse daí não vai ser iludido no dia do juízo final. Porque a palavra de Deus diz, mas a gente não conhecer de que conhecer e não praticar. Se ele conhece a verdade, ele conhece a palavra, ele já tomou ceia, já ceiou com o Senhor, sentou na mesa ali e conhece quem é Jesus, infelizmente ele vai conhecer Satanás. Se ele não colocar a casa dele em ordem, não colocar a vida dele na mão do Senhor. Amém, igreja? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este é o evangelho do reino, e será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos a gente. Então virá o fim. Quando, pois, verdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que é lá a tenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça e atirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grandes aflições como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá de haver. Amém? Então, a palavra de Deus diz o quê? Que esse evangelho tem que ser propagado, esse evangelho tem que ser levado. Graças a Deus, nós hoje temos as redes sociais. Hoje a gente está pregando aqui, mas quem está do outro lado do mundo já está ouvindo a pregação também. É abençoado, nós e o povo que vai nas redes sociais. Mas tem países aí que, infelizmente, as redes sociais não existem mais. O presidente, o chefão lá, não quer nem que pegue numa Bíblia para que venha ver a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que quem guarda a tua palavra dentro do teu coração, que nem Paulo e Silas, quando estava dentro da prisão, ele guardou a palavra no coração dele. Então não tem como. O homem pode queimar a Bíblia, pode lascar a Bíblia, fazer o que for, moer a Bíblia, mas se a Bíblia estiver dentro do nosso coração, o homem não pode fazer isso. Ainda que ele possa querer tirar até a nossa própria vida, mas o nosso espírito volta para Deus, cheio do amor dele. Então nós estamos cada dia mais, temos que nos examinar as Escrituras Sagradas, temos que nos dar cada dia mais, nós temos que ter curiosidade de conhecer mais a Deus através da tua palavra.
Porque a Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. De que forma a gente pode chegar até o Senhor? Lendo, jejuando, buscando, orando. Essa é a maneira que nós devemos fazer. Que nem o profeta Daniel, né? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. Então, vamos fazer que nem ele. Vamos orar 3 vezes ao dia? Não. 4? Não. Mas vamos orar com o coração aberto, para que Deus ele venha se cumprir a tua palavra que está no livro de Isaías, né? Então, estão abertos ou atentos à oração deste lugar. Os meus ouvidos estão abertos, atentos às orações deste lugar. Então, se está orando com sinceridade diante do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir as orações dos santos e do justo, aonde você estiver, né? Então a palavra de Deus diz o quê? Se quem está no campo, né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, quem está no campo, um será levado e outro vai ficar. Quem está em cima do telhado ou deitado, um vai ser levado e outro vai ficar. Então nós devemos cada dia mais nos santificar na presença do Senhor, para que nessa tribulação, que é uma tribulação essa na qual nunca houve, quem está sofrendo lá em Israel, lá em Jerusalém, lá na faixa de Gaza, né, lá no deserto, quem está sofrendo lá, sabe o que está escrito aqui. Nós somos privilegiados, igreja. O Brasil infelizmente tem a corrupção. Era para ser um país modelo, era para ser um país que nós deveríamos ouvir coisas boas do Brasil. Infelizmente o Brasil vive essa crise aí horrível com nossos políticos, aonde eles não têm assim a honestidade de dizer lá fora que ele era uma pessoa honesta no Brasil, mas infelizmente os brasileiros pagam pelo seu próprio erro, né? Infelizmente, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grandes aflições como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem já viu aí, quem está sentindo, né? Quem já viu, não? Quem está sentindo que o dia está passando tão rápido? O dia está passando tão rápido que os dias estão se abreviando. Veja só, 8 dias hoje, tinha aquela irmãzinha pregando aqui que trouxe aqueles sequilhos. 8 dias passaram tão rápido. Daqui a pouco é o final de ano. Daqui a pouquinho, já está à porta. E aí vai passar mais um ano rapidinho também. É os dias se abreviando. Os sinais estão se cumprindo. Jesus, ele está à porta, igreja. Ele só está esperando o Pai dizer: vá buscar a tua igreja, vai buscar a tua noiva, traga para o gozo celeste. Que a Bíblia nos diz, né? O que eu acho incrível nesse dia é que muitos que dormiram no pó, esses que dormem, né? Que dormiu com Jesus, que serviram a Jesus, aceitaram Jesus, né? Esses ressuscitarão e serão arrebatados primeiro. E nós também vamos ser arrebatados. Então que venha se cumprir a palavra do Senhor na vida da gente, né? Jesus, ele vai buscar a tua igreja, gente. Tem que ter a certeza e a convicção, tirar a dúvida desses corações, para que a gente possa naquele grande dia se apresentar lá no Senhor e ouvir a voz de Deus dizendo: vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai. Amém?
E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, né? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Olha aí o perigo. Olha aí o perigo que a igreja está passando. Olha aí o perigo que a igreja está passando. Por isso que eu disse anteriormente, vamos nos aprofundar mais, buscar mais a face do Senhor, porque quando ele vier esses que diz que é Cristo, profeta, isso, aquilo, outro, nós não vamos dar crédito. Louvado seja teu nome, Jesus. Nós não iremos dar crédito a esses que vêm aí no nome de Cristo, dizendo que eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Então, se nós estivermos desapercebidos, vão enganar a gente. Vai fazer uma mágica dizendo que é sinais. Vai fazer algo na nossa frente, dizer que Ele é o Cristo, e nós, se estivermos desapercebidos, vamos acreditar no falso. Desde quando nós temos a oportunidade de acreditar que nós estamos no caminho certo, que é Jesus de Nazaré. Que Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mateus 6,33. Portanto, vós disseste, eis que Ele está no deserto, não saiam, eis que Ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu sinais do Filho do Homem, em todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Não tem para onde correr, igreja. A palavra está tudo mastigada para a gente. Tudo está se cumprindo para que a gente possa se despertar cada vez mais. Não deixe de orar pelos seus. Se você entrou nessa campanha, não desista, não olhe para trás, porque o Senhor Deus, Ele está trabalhando no meio da família do teu povo. Se a gente desistir de orar pelos nossos entes queridos, vamos ver que a nossa fé é pouca. Mas se nós continuarmos orando, colocando cada dia mais no seu pedido de oração o nome de A, de B, de C e de fulano, de Bertano, pode ter certeza, se não congregar aqui no Ministério Segundo o Coração de Deus, vai congregar em outro ministério, vai congregar em outra igreja, mas vai estar dentro da arca. A arca, ela tem 3 compartimentos, primeiro, segundo, terceiro andar. Tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo. Então basta tão somente vocês crerem que Deus, Ele vai trabalhar na vida de vocês, na vida dos seus. Vai se cumprir o que está escrito. A palavra de Deus tem que estar se cumprindo na nossa vida. E Deus, Ele está à porta. Ele só está esperando algumas coisas, né? Porque se esta guerra que está aí em Israel, Jerusalém, eu sempre falo com a missionária Rita, né? Que eu ainda tenho vontade de conhecer Jerusalém, mas ela disse, essa semana ela me entristeceu, ontem, né? Ela, tu vai só. Tu vai só. Eu digo, gente, rapaz, onde está o homem tem que estar a mulher. Mas louvado seja o nome do Senhor, né? É um sonho meu. Se eu não conhecer Jerusalém, eu vou conhecer a Nova Jerusalém.
a terra santa prometida do Senhor, uma terra onde mana leite e mel, né? As ruas são de ouro e de cristais. Então nós vamos estar lá servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só vamos lá, só servir e louvar o Senhor, uma coisa maravilhosa. Então esse grupo de louvor capriche mais na garganta, porque lá o negócio vai ser bom, viu? Vai ser bom. Quem está fora daí da equipe de louvor pode entrar, vai treinando e tal, vai afinando a garganta, porque naquele grande dia lá no céu, Maranata, né? Olha aí, tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E ele ouvirá os seus anjos com corijo, clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e de uma outra extremidade do céu. Essa parte aqui está falando com os levitas, viu? Quando vocês se juntarem lá com os anjos lá, não vai ter teclado, não vai ter nada não, só vai ter viu? E a igreja vai estar lá em nome de Jesus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Louvado seja Deus, né? 33. Quando vierdes de todas essas coisas, saberei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Louvado seja Deus, né? Meu Deus, como é profundo essa passagem. Como é real mesmo, é verídica, é viva assim nas nossas vistas. Essa passagem. Quando a gente vê o que está acontecendo aí em outros países, e que países e mais países estão se juntando para entrar nesta guerra. E essa guerra não é que nem a da Ucrânia com a Rússia, tem mais de um ano aquela guerra lá. Quantos inocentes ainda estão morrendo? E o homem que está fazendo a guerra da Ucrânia, ele está querendo se juntar com o pessoal da China para entrar nessa guerra de lá de Israel. E se entrar essa, o Brasil também vai estar envolvido. O Brasil também vai ser atingido. E nós temos que orar. A Bíblia diz: quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então devemos orar, buscar a face do Senhor enquanto se pode achar, igreja. Depois não fique aí se lamentando, chorando, se pranteando, dizendo que Jesus é o culpado de tudo. Jesus não ouviu as minhas orações. Ouve. Jesus, ele escuta a oração de cada um. A Bíblia diz, antes de pensar e falar, Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe o que vai acontecer amanhã conosco. Ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Não adianta a gente ficar culpando Deus. Então nós devemos fazer a nossa parte. Como? Orando, buscando a face do Senhor. Peça a Deus para que, é como a Bíblia diz, né? Quando entrar nos seus aposentos, fechai a porta e falai ao Pai oculto. Se você não puder fechar a porta e tiver assim um local específico, que tem gente que tem aquele cantinho já de oração há muito tempo, e ali Deus responde. Deus ouve, ele responde. Mas a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. No tempo dele, Deus, ele vai abençoar cada um de vós. Não adianta a gente se desesperar. Eu tiro por mim que quando eu comecei a namorar com a missionária Rita, eu fiquei naquela angústia, aquela aflição tão grande, querendo vir para aqui. Mas eu fui ouvir a voz do Senhor, né? Deus usou um profeta, uma irmã lá em Salvador,
e disse que não tome decisões precipitadas. Aguarde tão somente o meu tempo. Eu aí, acalmei. Fiquei 3 anos, quase 4 anos, para vir para aqui, para Brasília. Quase 4 anos. E aqui estou para a glória de Deus. Então eu aguardei o tempo do Senhor, o momento certo. Se eu tomasse decisões precipitadas, eu não estaria aqui, eu acho. Porque eu creio que Deus ia me levar de volta lá para Salvador para cumprir a tua palavra na minha vida lá. Então, igreja, vamos nos despertar cada dia mais, né? Vamos colocar cada dia mais a nossa casa em ordem. Eu preparei a mensagem. E aí, quando eu estava lendo o tema da campanha sobre Jó, ou sobre Noé, louvado seja o teu nome, Jesus. E aí eu digo, não, eu vou dar a entrada com Noé, depois eu falo para Jó. Mas quando cheguei aqui na igreja, Deus mudou eu passar essa mensagem, que naquele grande dia, meu irmão, nós temos que estar bem mesmo, com as nossas lamparinas cheias da presença de Deus, porque Deus, Ele está querendo cada dia mais nos levar. E o homem que não ficar alicerçado, com seus pés alicerçados sobre a rocha, infelizmente está com seus pés alicerçados na areia. E quando vem a tempestade, quem está com seus pés alicerçados na rocha, a tempestade vai passar, mas quem está ali não vai cair. Mas quem está com seus pés alicerçados sobre a areia, infelizmente, quando a tempestade vier, vai cair. Então a Bíblia diz: quem está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Amados, como eu disse anteriormente, eu preparei uma mensagem, mas Deus me deu essa. Então eu quero agradecer a Deus a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. As palavras assim.